Então vamos lá, o Python é uma linguagem de programação, provavelmente todo mundo já ouviu falar na vida. Vou passar aqui no tutorialzinho de hoje um pouco do Python básico, um pouco do tal do NumPy, que é para você trabalhar com álgebra de vetores, e um pouco do Matplotlib, que é para você gerar gráficos muito bonitos, inclusive, dá para fazer de tudo quanto é tipo de gráfico que você imaginar, tem como você fazer com o Matplotlib. Vou passar o basicão, mas conforme for necessário, a gente pode introduzir outros conceitos dele, mas é muito poderosa essa ferramenta. Todos os artigos que eu faço ultimamente eu uso o Matplotlib para poder gerar os gráficos e ficam muito bons, muito bonitos, de excelente qualidade. Então, vamos lá. Assim como tem o C, né, tem os tipos de dados básicos, né? Qualquer linguagem de programação vai ter tipo de dados. Vou começar pelo primeiro deles, que são os números, que a gente pode dividir eles nos números inteiros e números flutuantes. Para quem está acostumado, para quem, assim, todo mundo aqui deve ter aprendido a programar em C, fazendo cálculo numérico. Para quem está acostumado com C, vai talvez torcer o nariz ao perceber que no Python não existe a tipagem de dado. Ou, de outra maneira, a tipagem do dado é feita de modo dinâmico. Por exemplo, você não precisa falar que a variável x é inteira para ela ser inteira. Se você atribuir um número inteiro à variável x, ele automaticamente já vai entender que essa variável é inteira. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, eu coloquei o número 3 sem o ponto zero, né? Então, eu coloquei o número 3, o literal 3, inteiro, e atribuí uma variável chamada x. Gente, eu não declarei variável, em momento nenhum eu falei que o x existia, só coloquei que x recebeu 3. Automaticamente ele entende que o x é uma variável, ele entende que é uma variável do tipo int. Vamos ver? Se eu pedir para executar, eu posso clicar tanto nesse botão play, quanto eu posso apertar Ctrl Enter, ou em outro computador Command Enter, para poder executar essas linhas de códigos. Ele vai imprimir qual que é o valor, né, de 3, e falar que o int, que essa variável é do tipo int, definido como uma classe aqui, mas ela é definida como tipo int. Bem simples o uso do comando print, bem mais fácil do que usar o printf lá do C, né? Você simplesmente coloca o que você quer entre parênteses, ele dá um jeito de imprimir isso de alguma maneira, ele quase que entende o que você quer, ele quase que copia da sua cabeça o que você quer, ele já entende e tenta fazer o serviço dele. E aí, assim como qualquer linguagem de programação, você tem como fazer as operações básicas, tem como somar, subtrair, multiplicar, e diferente do C, a exponenciação ela é nativa da linguagem. Então, se você colocar 2 sinais de asterisco, ele automaticamente vai entender que isso aqui é a base e isso aqui é o expoente. Vamos ver, ó. O x está valendo 3. Ele somou, imprimiu 4. Ele subtraiu, imprimiu 2. Ele multiplicou por 2, imprimiu 6. Ele elevou a 2, imprimiu 9. Nota que o print, o comando print aí do Python, ele automaticamente já salta uma linha quando termina de executar, certo? Existe também, do mesmo jeito que tem no C, o mais igual é a mesma coisa que você colocar x recebe x mais 1, tá bem? E o asterisco igual é a mesma coisa de você colocar x recebe asterisco vezes, nesse caso aqui, ó, tá multiplicando pelo 2. É a mesma coisa. Então, vamos lá. O x somou 1, e o x, depois de somar 1, multiplicou por 2 e virou 8. Não existe, diferente do C, aquele comando x++ ou x-. Seria para somar 1 no conteúdo de x ou subtrair 1 no conteúdo de x. Isso não existe na linguagem de programação do Python. E automaticamente não vai existir também no Colab. Bem? Se você quiser trabalhar com número real, tão fácil quanto inteiro. Você simplesmente tem que colocar o número com ponto depois. Se você quiser o número 2.0, ao invés de ser o número 2.5, né? Por mais que o 2 seja um inteiro, mas se você quiser falar que essa variável é do tipo float, é só você colocar o ponto zero que o Python automaticamente vai entender que essa variável é uma variável real, uma variável com vírgula, né? Então, ó, 2.5, ele entendeu que é do tipo float. Então, ó, do mesmo jeito, posso imprimir o conteúdo, posso somar com 1, posso multiplicar, posso exponenciar e assim por diante.
Esse type aqui é só para ele entender qual que é o tipo da minha variável e eu conseguir imprimir essa linha aqui na tela, tá? Então, isso aqui eu já falei, né, que não existem os operadores mais ou menos. No Python também existem os booleanos. Ele existe os booleanos e, diferente do C, o C trabalha 0 para falso e 1 para verdadeiro. Não, o Python tem o tipo true e o tipo false. E é sempre com letra maiúscula, tá, gente? O Python ele é um pouco implicante com isso. Se você não colocar true com T maiúsculo ou false com F maiúsculo, ele não vai entender que isso é um valor do tipo booleano. E aí, ó, tem um outro detalhe muito legal do Python aqui que não existe em C, ó. Tem como você atribuir duas variáveis simultaneamente, ó. Esse T está recebendo esse true e esse F está recebendo esse false. Como é que ele sabe? Está separado por vírgula. O que vem antes da primeira vírgula recebe o que vem antes da primeira vírgula. E eu posso colocar mais aqui, ó. Posso colocar D, posso colocar C, e posso ir fazendo, inclusive, tipos diferentes, ó. 1.0, e aqui posso colocar o C, eu quero definir como um tipo inteiro, tá vendo? Eu posso fazer isso sem problema. E aí, ó, olha que legal, ó. Quero saber qual que é o tipo D, você vai ver que o D, ele é do tipo float, porque eu coloquei ponto zero. E se eu quiser saber qual que é o tipo da variável C, ele vai entender que é tipo inteiro, porque eu não coloquei o ponto zero. Tá vendo, gente? Bem bacana isso, né? Ou não. Bem prático. Continuando, então. Tá, então vamos dar uma olhada nas operações que existem no escopo aí dos números booleanos, né, das álgebras booleanas. No C, isso aqui era chamado de e-comercial, e o ou era chamado de esses dois tracinhos para cima. Então, é aquele negócio, né, verdadeiro, verdadeiro retorna verdadeiro, verdadeiro ou falso retorna verdadeiro, o negar alguma coisa, ou também achar o shor, né, que é o ou exclusivo. Continuar. Strings, que costuma ser o pesadelo de todo aluno na hora de fazer algoritmos. Não é que vai ser a coisa mais fácil do mundo, mas tem muita coisa prática para trabalhar com strings já pré-pronto em Python. Por exemplo, primeira coisa é que você não precisa se preocupar em colocar aspa simples ou aspa dupla. Ele vai entender de qualquer uma das duas maneiras que isso é uma string. Tá? Então, vamos supor, você quer saber qual que é o tamanho dessa string. Você pode chamar simplesmente o comando len, que ele vai entender. E aqui, ó, ele vai imprimir o conteúdo da variável hello, que também é hello, e vai também imprimir o conteúdo do tamanho, né? Esse comando len, ele recupera para você o tamanho e vai imprimir, então, hello 5. Se eu quiser fazer a mesma coisa para o Word, ó, sem problema. Faço a mesma coisa para o Word. Nota que não precisa preocupar em colocar ponto e vírgula no final de cada linha, tá? Se colocar também, eu assim, como sou muito viciado e programar em C, às vezes eu coloco uns pontos e vírgula sem querer, assim, vocês não ligam não, mas isso não dá erro, tá? Mas não é necessário colocar ponto e vírgula no final de cada comando. A mesma coisa aí, ó, hello, 5, Word também, coincidentemente, tem 5 letras, mas vamos supor que eu coloco uma outra letra aqui, eu quero colocar uma exclamação, hello Word com uma exclamação. Então, ó, agora eu vou aumentar para 6 letras e também vai imprimir exclamação. Tranquilo? Dá para trabalhar bem fácil com string, né? Então vamos falar. Tem mais coisa. Ó. Eu posso concatenar. A operação de concatenação é colocar uma logo seguida da outra para criar uma nova, que é a união dessas, né? Então, eu quero colocar o famoso hello world. Eu vou pegar o conteúdo dessa string hello, somar, ou seja, vou concatenar, né? Colocar um do lado do outro, um espaço, e ainda vou concatenar depois com o conteúdo da variável word. Olha aqui que legal. Vai sair o famoso hello world na linguagem. Então, eu posso ir juntando, colocando uma palavra ao lado da outra, utilizando simplesmente sinais de mais. Consigo fazer concatenação. É bem simples. E ele já retorna como operação para quem está sendo atribuído o resultado dessa operação. Tem um outro jeitinho aqui de você formatar uma string, né? Você coloca esse abre e fecha chaves aqui, ele vai entender que vai substituir pelo conteúdo dessas variáveis. Então, eu vou criar uma string que vai ser a concatenação, né? Da primeira, um espaço, a segunda, um espaço, e ele vai pegar esse 12 aqui, já vai entender como se fosse uma string também, e já vai juntar tudo e fazer um samba legal. Pronto, hello world
e imprimir o 12 também. Eu posso colocar tanto strings quanto números aqui, que ele já vai converter isso automaticamente em string e imprimir como se fosse uma string, tá? Às vezes o Python ele faz tanta coisa pronta que a gente nem sabe a complexidade da tarefa que está sendo feita por trás. Se você fazer uma coisa dessa em C, seria gastar uma boa tarde de programação. Tá bem? Então, ó, você vai saber que esse objeto do tipo string tem algumas funções, ó. Se você colocar esse capitalizer, ele vai automaticamente colocar a primeira letra em maiúsculo. Olha que lindo. Esse hello aqui, o Word, não está com a primeira letra em maiúsculo. Quando você coloca ponto capitalizer, ele transforma e retorna. Não transforma, ele retorna a mesma string, só que modificada. Se você colocar upper, opa, ele vai fazer isso aqui, ó, colocar tudo em maiúsculo. E você pode simplesmente, ó, pegar isso aqui, ó, que ele entende, isso como se fosse uma string, por mais que isso não seja uma variável, eu já peguei isso aqui, ó, coloquei ponto lower, e vai transformar tudo em minúsculo para mim. Tá vendo que tem algumas letras maiúsculas misturadas aqui com minúsculas. Quando você coloca o lower, ele retorna uma string toda em minúscula para você. Right just, R just, é justificar a direita. É que se colocar R left também, ele vai justificar a esquerda e assim por diante. Quando eu coloco justificar a direita e esse 20, eu vou criar algo com 20 espaços, em que cada letra ocupa um espaço, estou alinhando à direita. Ou seja, para completar os 20 espaços, eu completo com espaço aqui, ó, antes do hello. Então é como quando você pegasse do Word e colocasse alinhar à direita, e o texto automaticamente vai para a direita, colocando o espaçamento correto. Então é isso que é feito aqui. Você pode também usar o center. Então ele cria alguma coisa de tamanho, né, 20, ocupa as posições Hello World como se fossem as centrais e completa com espaço depois e antes, para poder ficar centralizado o seu texto. Tudo bem? Replace também é bem útil. Tem a letra L, que está parecendo um, mas isso aqui é a letra L, tá? Eu quero substituir tudo quanto é letra L por isso aqui, ó, L. Então eu pego a string S, dou um replace de L por L, vai virar automaticamente isso aqui, ó. Tudo quanto é lugar que tinha um L foi substituído por abre parênteses e L fecha parênteses. E eu posso também, ó, dar esse strip, que é para tirar espaços extras, tanto depois quanto no começo. Containers. Esse container ele vai ser bem útil para a gente trabalhar aqui. Isso aqui vai ser uma coisa bem prática para a gente. Ele é como se fosse uma lista, tá? Tem vários tipos de container, eu vou focar naquilo que vai ser principal para a gente, que é lista mesmo. Lista encadeada, para quem já ouviu falar isso um pouco de programação. O container, lista, ele é uma lista encadeada. Tem como você colocar coisas de... Bom, vou explicar com um exemplo que vai ser mais fácil. Mas se você também não sabe o que é uma lista encadeada, tudo bem, eu vou tentar explicar aqui de uma maneira simples para todo mundo entender. Então é como se fosse uma lista mesmo, ó. Peguei, criei uma variável chamada xs, e quando eu coloco esse abre cochetes e fecha cochetes, tudo aquilo que está separado por vírgula dentro desse abre e fecha cochetes é uma lista. Então vai ser uma lista de números mesmo, olha aqui, ó. Então se eu quero imprimir esse xs, ó, ele entende que isso é uma lista e imprime aqui na tela. Tá vendo? Imprimiu exatamente aquilo que eu falei para ele. Só que ele, por ser uma lista, eu posso acessar tanto um elemento, tanto a lista toda, quanto eu posso pegar um elemento. Aí eu quero o índice 2 dessa lista. Eu vou aqui, ó, 0, 1, 2. O número 2 é o índice 2, então eu imprimo o 2. Se eu quiser acessar o 0, que é o 3 ali, ó, eu imprimo o 3. Se eu quiser acessar o 1, caso aqui o 1, coincidentemente, foi 1, tá? Pode chamar isso aqui de 45, que o 1 vai continuar sendo a segunda posição, tá? 2, 34 também, não vai ter problema nenhum. O que vai sair é o último elemento. Ou índice 2, ou o terceiro elemento. Então, igual C, indexa de 0 até o tamanho da sua lista menos 1. Tem uma magiquinha que isso é uma das coisas mais úteis e lindas de trabalhar com listas dentro do Python, que você pode colocar índices negativos, e ele entende que você está partindo do final para o começo. Então, se você colocar menos 1 como índice, ele já vai automaticamente pegar o último. Olha que coisa linda. Você não sabe qual que é o tamanho dessa sua lista,
Você não precisa calcular o tamanho, que muitas vezes quando a gente vai trabalhar isso em C, a gente tem que calcular o tamanho para saber qual que é o penúltimo, qual que é o último. Você simplesmente coloca um índice negativo e ele vai pegar o último, se for -1, ou o penúltimo, se for -2, ou o antepenúltimo, se for -3, e assim por diante. Olha que coisa maravilhosa. Tudo bem? Prático ou não é prático isso aí? Isso é uma das coisas que eu mais gosto de programar em Python. E a lista também, você pode misturar banana com galinha, com número, com real, com inteiro. Olha aqui, eu peguei e falei substituir esse último dado aqui, ó, pela palavra FOO. Pronto, ele trocou agora minha lista. O primeiro número é um inteiro, o segundo é um inteiro e o terceiro é uma string. Qual é o problema disso? Para o Python não tem problema nenhum. Isso pode ficar um pouco mistureba e gambiarrado, dependendo se você não souber utilizar isso com sabedoria. Tome cuidado, tá? Mas é possível fazer isso. E se você quiser adicionar alguma coisa ao final dessa sua lista, você simplesmente coloca o comando append, que ele vai incluir automaticamente depois do último elemento. Olha aqui, ó. O último elemento era o full, agora virou o bar. E aí você pode imprimir a lista toda simplesmente colocando dentro de um print. Se você quiser remover o último elemento da lista, você pode usar o comando pop. E ele automaticamente retorna esse elemento que foi removido, tá? E aí vamos lá, ó. Vamos executar o pop. O último elemento era o bar. Então, ó, ele retornou o bar para a variável x. E a lista agora foi modificada e ficou sem o último elemento. Tudo bem? E como de costume, se você quiser mais detalhes sobre listas, tem uma documentação super bem feita do Python, que é só clicar nesse link e futicar nele que vocês vão achar muita coisa. Tem um negócio que acho que a tradução fica fatiando, mas eu acho que slicing, eu nem sei se existe uma tradução para isso, se geralmente no vocabulário de programação usa um nome diferente para isso. Eu prefiro chamar slicing mesmo, mas seria tipo uma fatia, né? Então você pode pegar sua lista e fatiar ela, separar um pedaço, e você pode fazer isso muito, assim, pode parecer ser uma coisa não tão útil no começo, mas quando vocês começam a utilizar isso, vocês vão ver, nossa, como que eu vivi sem utilizar o slicing. Então, ó, vamos supor que você criou uma lista aqui chamada tem essa função range, que ela automaticamente já cria uma lista para você, tá? De números inteiros, de 0 até o número que você colocou aqui, tá? O range. Então, ó, só para vocês verem aqui que esse num, ele criou uma lista para você, tá? Eu coloquei esse list aqui para ser obrigatório ser uma lista. Aí ele pegou esse range aqui, transformou para mim numa lista e já gerou os números de 0 até 4. É sempre o número que você colocar aqui menos 1. E aí eu imprimi na tela. Beleza. Só que agora eu quero pegar do elemento de índice 2 até o elemento de índice 4. Ó, nota que o começo é inclusivo e o último é exclusivo. Como assim exclusivo e inclusivo? Rui, vamos lá. Aqui é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Eu quero do 2 até o 4. Então, vamos lá. 0, 1, 2. Então, eu vou pegar do 2 até o 4. Só que o índice da frente, ele é exclusivo. Então, eu vou parar aqui, ó. Então, eu vou pegar do 2 até o 3. Se eu quisesse do 2 até o 4 mesmo, eu teria que colocar até 5. E aí sim iria aparecer o 4. Isso dá um nozinho na cabeça no começo, mas depois a gente acostuma. Mas vocês entenderam a ideia? O primeiro índice é inclusivo, o segundo índice é exclusivo. É como se fosse colocar um colchete no começo e um parênteses no final, naquela notação de conjuntos da matemática. Você pode falar também, por exemplo, do 2 até o final. Quando você não sabe qual que é o tamanho, você simplesmente coloca 2 pontos e ele entende que é até o último elemento. Ó. Então é do índice 2 até o final. Ó, só para ficar bem claro, ó, vamos colocar um range de 10. Então vai de 0 até 9. Até 9. Do 2 até o 4, continuou sendo o mesmo, porque eu falei em qual começa e falei em qual termina. Mas aqui, como eu não falei em qual termina, ele automaticamente entende que é até o final da lista. Olha aqui. Tranquilo? Eu posso fazer o contrário também. Eu posso falar que é do primeiro até o 2. Olha aqui.
Ou então do primeiro até o 5, ó, sem problemas. Tá vendo? Imprimiu do primeiro até aquele. Então, quando eu omito o início ou o final, ele pensa que é do início até o que você marcou, ou ele pensa que é da onde você marcou até o final. E como eu falei, se você omite um deles, ele pensa que é do começo ou até o final. Se você não simplesmente escrever nada antes ou nada depois desses dois pontos, ele vai entender que é a lista inteira. Tá? Esse comando aqui que eu sublinhei, opa, esse comando aqui, é exatamente a mesma coisa que é executado nesse comando aqui. Tá? E se eu quiser, assim, ó, do primeiro até o último, cadê? Do começo até o último aqui, né? Só que como é exclusivo, ele pegou o antepenúltimo, então faltou o 9. Eu peguei até o antes do último. Se eu quiser antes do penúltimo, diminuo 2. Se eu quiser menos um pouquinho agora no final, 3. Aí, ó, tá vendo? Ele vai removendo da fatia. Se eu coloquei menos um, eu pego até o último. Só que como o último nunca entra nessa notação de intervalo, eu peguei até o 8 só. Bom, até aí. E eu posso fazer também uma troca, tá vendo? Ó, eu vou pegar do índice 2 ao 4 e vou trocar pelos valores 8 e 9. Então, ó, mandei imprimir de novo, ó. Do 2 até o 4, substituir pelo valor 8 e 9. E eu posso, inclusive, fazer isso aqui, ó. Vai crescer a lista, ó, quando eu faço isso, ó. Eu substituí do valor 2 ao 4, ou seja, eu apaguei esse 2 e esse 3, e no lugar desses dois eu incluí esses 3 números. Minha lista cresceu quando eu fiz essa operação. Então agora vamos falar um pouco de condicionais. Legal. Gente, é muito simples condicional. Vocês já aprenderam condicional em si, né? Imagino que não vai ter tanta dificuldade. Vamos supor, atribuí o número 2, quero saber se o número é par ou ímpar. Você coloca a palavra-chave if, a condicional que você deseja verificar e coloca 2 pontos. Tudo que está dentro desses 2 pontos, se tiver o mesmo nível de tabulação, ó, entende que está dentro desse if. Então, você não precisa de abrir e fechar chaves. Eu me incomodo, eu gostava de abrir e fechar chaves. Isso aí me incomoda um pouquinho. E a mesma coisa para cá, ó. Tudo que tiver aqui dentro, você vai imprimir, tá vendo? Ó? E aí, se você tirar a tabulação, por exemplo, ó, vai imprimir, independente de entrar no par ou no ímpar, né? Porque esse comando, como ele está fora da tabulação, ele não está dentro da condicional. Tudo bem? Ou não tudo bem? Então, para falar o que está dentro ou fora de uma condicional, ou loop de repetição também, é o espaço de tabulação ser igual. No C, geralmente a gente utiliza muito quando tem várias condicionais seguidas, o else if. Só que o else if não existe em Python, existe um tal de elif, que é uma coisa de um else if, ele só diminuiu a palavra para ficar mais fácil. E lá se fica mais fácil. Mas, enfim, você pode colocar uma condição, aí se essa condição for falsa, mas essa condição for verdadeira, ele entra aqui. Se não, ou seja, nenhuma dessas condições anteriores for verdadeira, ele entra aqui. Ó. Vamos supor, o 0 é nulo, né? Deu falso, entrou aqui. 1 é positivo, vai dar verdadeiro, vai imprimir positivo. Se eu colocar menos 1, nos 11 aí, deu falso, deu verdadeiro, entrou aqui e saiu. O que mais que tem aqui para nós ver? Loop de repetição. Dá para fazer uns loop muito maneiro no Python. Por exemplo, você quer fazer um loop em cima de uma lista. Então, a lista sua é cachorro, gato, cachorro e macaco. Aí você itera para cada elemento que existe dentro dessa lista. Para cada animal que está dentro de animais, imprime o animal na tela. Olha que coisa maravilhosa. Você pode fazer um loop assim no Python. Então, isso aqui, às vezes, ajuda bem para o código ficar fácil de ler, por exemplo, e esse tipo de coisa. Vamos colocar um outro código aqui, ó, só para mostrar. Você pode fazer dentro de um array também, ó, para cada número que está dentro desse array aqui, ó. Tá vendo? Então, faz agora os seus animais é o número 1, 0 e 2. Ou você pode colocar assim também, ó, para y dentro de um range tamanho 10, ou seja, você vai repetir 10 vezes esse loop, né? Então, você vai imprimir o i na tela, olha aí que legal.
O range de 10, ele vai de até n-1, igualzinho do C mesmo, tá? É como se fosse um menor, e não menor ou igual a 10. Então, assim que você faz um loop de repetição do tipo for, que é basicamente o que a gente vai utilizar aqui, tá? Se você quiser acessar o índice do elemento, você pode fazer, você criou a lista. Lembra que eu falei que o Python retorna duas coisas ao mesmo tempo? Você pode atribuir duas coisas ao mesmo tempo? Aí você cria um enumerate, ou seja, uma lista numerada da lista animals. Então, eu vou atribuir um número para cada um desses itens, em ordem crescente, né? Então, ele vai retornar tanto o índice quanto o item do índice. Então, ó, no lugar desse primeiro aqui, eu imprimo o IDX, que é o primeiro, segundo, terceiro, e no lugar desse segundo aqui, ó, eu imprimo o conteúdo da palavra da variável animal. Tranquilo, gente? Aí você pode acessar o índice aí do... Só que o índice aí agora está indo de 1 até n, e não de 0 até n-1. Tá tranquilo? Por causa de ser esse enumerate, tá fazendo isso. Esse list comprehension, ele dá um nó na nossa cabeça, mas ele ao mesmo tempo é uma mão na roda que você não imagina. Vamos supor, você pegou, criou uma lista lá, falou 0, 1, 2, 3, 4. E você quer calcular o quadrado de cada um desses números. O que você vai fazer? Você vai fazer para cada x, né, que está dentro desse num aqui, você vai criar, né, nessa nova lista que você criou ela vazia, você vai incluir um número que é esse número aqui elevado ao quadrado, tá? E aí você criou os quadrados de cada um dos números. E se eu te falar que isso aqui pode ser substituído por isso aqui? Diminuiu o Aí dá código, um, né? dá um nó de leve na cabeça. É o famoso list comprehension. Deu nó, né? É como se você lesse esse comando aqui do x ao quadrado, ó. Primeiro que você colocou esse abre e fecha colchete. Você está retornando uma lista. Então, por isso que tem esse abre colchetes, fecha colchetes. E você está criando uma lista que ela é o quadrado de um número. Qual o número? Para cada x que está dentro dessa lista de números. Olha que coisa doida. Então, ele já retorna a lista totalmente preenchida. Muito doido, né? Às vezes, isso aqui é uma mão na roda. E aí você meio que você diminuiu mesmo o código de uma maneira... É fácil de ler, você consegue entender, né, se você ler, né? Squares recebe o x ao quadrado para cada x que pertence ao conjunto números. Beleza. Então, eu vou pegar cada um dos elementos desse conjunto de números, elevar ao quadrado e vou atribuir dentro dessa lista squares. Eu quero preencher automaticamente esse vetor aqui, ó. Vou falar que esse vetor vai receber um x for para cada x que está no range de 5. Olha que coisa doida. Ó. Já preenchi os números. E comando todo foi substituído por isso. Então, eu declarei esse range 5 é aquilo lá que a gente já trabalhou, tá? Ele é um range de 0 até 5 menos 1. Então, para cada x que pertence a esse range aqui, ele vai preencher essa variável x, e essa variável x vai ser um item dessa lista que eu estou criando. Como tem abre e fecha colchetes, eu entendo que é uma lista. Aí vamos supor que eu quero... Deixa eu ver se funciona isso aqui até 7. Ó, funciona. Vamos supor que eu não quero começar do 1. Aí eu falo aqui que eu quero começar do 2 e vai até o 7 menos 1, né? Que é sempre até o último menos 1. Aí, ó, já preenchi a lista aqui, ó. Tá vendo? E na hora de eu calcular os quadrados, já foi dessa nova lista que eu preenchi aqui, com esse comprehension. Mas, assim, você pode ter condicionais também, olha que legal. Você fez um for para cada número dentro dessa lista, levou ao quadrado, mas você quer o for só daqueles números que são pares. Então, além do for x em 1, você ainda quer que o x seja par. Você pode fazer isso também, sem problema nenhum. Agora, aquelas funções, né? O Python também é possível você fazer funções, igual você faz no linguagem de programação C. A função no Python sempre vai ter esse def, vai ter o nome dela. Como não é tipado, você não precisa colocar o tipo da variável, você simplesmente coloca uma letra lá para significar que é variável, que é parâmetro de entrada, e esses 2 pontos para falar que está dentro da função. Você tem que dar uma tabulação para entender que esses comandos estão dentro da função, tá? Sem essa tabulação ele não vai entender que está aqui dentro. Para falar a verdade, quando você escreve def, nome da função e alguma coisa, 2 pontos, ele já te dá uma tabulação automática já para
para facilitar a sua vida, tá? Essa é uma função que vai ver se o sinal é positivo, negativo ou zero, igualzinho a gente fez agora há pouco, né, com o elif. E aí ele criou uma lista e imprimiu o sinal de cada um desses itens, tá vendo? Ó, vamos lá. Olha que coisa bagunçada. Aqui eu defini uma função. E logo depois eu defini essa coisa aqui. Esse for não está dentro da função. Na verdade, esse for, ele chama a função. Então, diferente do C, que tem sempre aquele int main, que é da onde começa, Python não. Python começa do começo. Você pega a primeira linha e vai executando. Na hora que ele encontra uma coisa aqui que não tem tabulação nenhuma, ele sabe que isso aí não é uma função e começa a executar por aí. E a partir daí ele vai fazendo essa festa de chamar as funções e tudo que está por trás. Então, você pode colocar parâmetro opcional. E aí esse parâmetro opcional você tem que deixar ele pré-preenchido. E aí você coloca aqui, ó, por exemplo, eu quero fazer uma função para loud, né, que está gritando. E aí eu quero chamar a pessoa ou chamar a pessoa gritando. Coloquei como padrão que é false. Então ele vai entrar sempre se verdadeiro, ou seja, se for loud, ele imprime tudo em maiúsculo, se não, ele imprime normal, minúsculo. Aí eu chamei a função hello, passando o Bob aqui como parâmetro. Então ele vai entender que o loud é false, porque eu não coloquei nada para o loud. Então ele imprime aqui, ó, hello Bob. Mas na segunda, se eu definir que o loud é verdadeiro, ele já vai substituir esse false aqui por esse verdadeiro que eu deixei explícito e vai então entrar no if e imprimir tudo em maiúsculo. Então, diferente de outras linguagens de programação como C, o Python, ó, isso aqui é uma coisa maravilhosa, isso é muito bom. Isso às vezes ajuda demais da conta. Você pode retornar quantas coisas você quiser. Às vezes você precisava fazer magia no C para você conseguir retornar as coisas que você queria. Mas no Python você pode fazer quantos retornos você quiser. Você pode fazer uma função com um retorno só. No caso dessas duas funções, essa função aqui ela não tinha retorno, né? Mas se você quiser retornar, você tem que usar a palavra-chave return, igual no C. E aí, ó, quero fazer uma função para retornar um valor maior. Já existe uma função que retorna um valor maior, tá? Então eu declarei um vetor aqui com vários números e pedi para ele retornar o valor maior. Ponto. É o 101, que é o maior valor dessa lista. Mas eu posso retornar mais de uma coisa. Olha que legal. Então eu quero fazer uma função que retorna o maior e o menor. Então eu recebo o maior dessa lista, recebo o menor dessa lista, e na hora de retornar eu simplesmente coloco os parâmetros que eu quero retornar separados por vírgula. E pronto, ele vai me retornar agora uma tupla com o conteúdo dos dois retornos. O maior é 101 e o menor é 0. Olha que coisa linda. Isso às vezes dá nervo de não ter no C, mas tem no Python e isso é uma mão na roda para fazer as coisas. Posso retornar também uma lista se eu quiser, é só colocar assim. Olha que lindo. Retornou uma lista. Bom, o que a gente viu até agora foi o basicão de Python para poder brincar. Viu loop, viu condicionais e etc. Agora vamos ver como trabalhar com NumPy. O NumPy ele vai ser um dos pacotes que a gente vai utilizar o semestre inteiro. Ele é como se fosse o vetor mesmo do C, quando você trabalha com vetor numérico. Só que ele tem a vantagem de já estar um tanto de função implementada. Então, você quer somar um vetor com o outro, você simplesmente coloca um vetor mais o outro, ele soma. Você quer multiplicar um vetor por outro, você coloca um vetor e o outro, coloca um asterisco no meio e ele multiplica. Então, vamos lá. Só que para você conseguir trabalhar com essa biblioteca no Py, igual no C, você tem que colocar hashtag include o nome da biblioteca, no Python você coloca import o nome da biblioteca, um apelido que você quer dar para essa biblioteca. Tem outras maneiras de você fazer importação de bibliotecas. Eu vou trabalhar só com essa para ficar padronizado para a nossa turma, mas existem outras maneiras, tá? Então, toda vez que eu quiser usar alguma função que pertence à biblioteca NumPy, eu vou ter que colocar esse np ponto, o nome da função que eu vou utilizar. Vamos ver? Então tá, então vamos começar falando de array, que é os vetores, né, os famosos vetores em si. E o array, lembrando que ele pode ser unidimensional, bidimensional, tridimensional, quadridimensional, n-dimensional. Você pode fazer um array com quantas dimensões você quiser, tá? Você pode fazer um vetor com quantas dimensões você quiser. Então, ó, vamos lá. Eu criei um array, uma lista do Python e quero transformar isso num vetor do NumPy. Então tá, np, que é o apelido que eu dei no NumPy, ponto array. E eu coloquei essa lista aqui dentro do argumento dela. Pronto!
já tenho um vetor preenchido com o valor 1. Opa, o que eu esqueci? Acho que eu esqueci de executar esse comando aqui. Aí agora sim ele sabe que existe um NumPy. Então, ó, esse A é do tipo NumPy ND array, ou seja, ND de múltiplas dimensionais. Pode ser 1D, 2D, 3D, 4D, 5D e assim por diante. E eu imprimi também aqui qual que é o shape, ou seja, ele tem 3 linhas, vírgula, alguma coisa, por causa que eu não tenho a segunda dimensão. Imprimi o conteúdo da primeira posição, imprimi o conteúdo da segunda, da terceira e assim por diante. Igual a gente acessava a lista mesmo, tá? Ou igual a gente acessa vetores no C. Então, eu posso substituir os valores de uma posição. Coloquei A na posição 0, recebe 5. E agora o meu array deixou de ser 0, 2, 1, 2, 3 e passou a ser 5, 2, 3. Então, quando eu quero fazer uma matriz bidimensional, né, um array bidimensional, ó. Então, ó, esse aqui vai ser a primeira linha, vírgula, segunda linha. Tá vendo que eu coloquei dentro de um outro colchete? Então, agora essa minha matriz aqui, ó, tem a primeira linha, separei da minha segunda linha. Se eu quiser colocar uma terceira linha, como é que vai ficar? Se eu quiser ver qual que é o meu shape, shape, não preciso dar fechar parênteses, beleza. Tá vendo? 3 por 3. Ele tem 3 linhas e 3 colunas. Se eu tirar essa linha aqui que eu acrescentei, vai ser, vai ser 2 por 3 e assim por diante. Tranquilo? Na hora de você acessar as posições do vetor, diferente do C, que você precisava ficar colocando assim, ó, B, 0, 1. No Python não, você separa por vírgula e ele já entende que é a posição 0, 0 ou 0, 1 e assim por diante, tá? Então, é tudo dentro de um abre e fecha colchetes só. Então aqui, ó, o shape é 2 por 3, a posição 0, 0 é 1, a posição 0, 1 é 2, a posição 1, 0 é 4. Para acessar os índices. Se fosse uma matriz tridimensional, teria mais uma vírgula e o índice que eu estou acessando. Também tem outras funções já para criar as coisas. Se você quiser criar uma matriz, um vetor, tudo preenchido com zeros, você coloca zeros. Ele faz isso para você. E eu quero 2 por 2. Então, por isso tem esse outro parênteses aqui, tá? Parênteses dentro de parênteses. Se eu colocar só 2 por 2 sem isso aqui, ele vai me reclamar. Vou colocar aqui parênteses dentro de parênteses para falar que é 2 por 2. Se eu colocar apenas um número, 3, ele vai criar um vetor de zeros de tamanho 3. Quando eu quero trabalhar com dimensões a mais, que eu preciso colocar esse abre e fecha parênteses. É uma matriz tridimensional e assim por diante. Tudo bem, gente? Ou não tudo bem? Esse tridimensional é um pouco mais difícil de ver, né? No plano 2D. Dá um nozinho na cabeça. Mas tem como. Eu posso fazer uma matriz também toda preenchida com uns. É a função ones. Pronto, ele vai criar também tudo preenchido com 1. Bem parecido com os zeros. Se eu quiser alguma outra constante que não seja 1, eu chamo a função full. Aí eu coloco a dimensão, vírgula, o número que eu quero. Ele vai criar uma matriz preenchida completamente, né? Com esse valor. Ou poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, pegar o ones e multiplicar por 7, né? Vai dar também. Porque eu posso simplesmente pegar um vetor, multiplicar por 7 e ele já entende que eu quero multiplicar todos os itens desse vetor pelo número 7. É muito prático. Bom, vou falar mais sobre isso ainda. Tem essa função I, que ela faz a matriz identidade, ó. Se eu quiser uma matriz identidade 5 por 5. Aí, ó. Opa, o que eu fiz? Aí, tá vendo? É a matriz identidade já com umzinho, 0. Então, ele já cria para você, se a função I cria a matriz identidade da dimensão que você quiser. Você pode preencher com valores aleatórios, tem a função random, numpy.random.random, você coloca números aleatórios, essa função sempre vai retornar valores entre 0 e 1, tá?
Então, se você quiser valores maior que 0 e 1, você tem que multiplicar por uma ordem de grandeza maior aí para conseguir transformar. A indexação é bem parecida com a indexação dos arrays, tá? Só que agora, como a gente pode trabalhar com mais de uma dimensão, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Vamos supor, eu criei essa matriz aqui, ó, que a primeira linha é isso, a segunda linha é isso, a terceira linha é isso. Só para ficar mais fácil de visualizar, essa que é a matriz. Aí, ó, eu vou pegar da primeira linha até o índice 2, ou seja, daqui até aqui. Então, peguei as duas primeiras linhas. E quero pegar também da coluna índice 1 até a coluna índice 3. Coluna índice 1 é essa, a índice 2 é essa, 3 é essa, mas eu só vou até antes da anterior, né? Então, eu vou pegar exatamente essa submatriz aqui, ó, 2, 3, 6 e 7, ó, e imprimir isso na tela. Tem como eu fazer esse tipo de fatiamento aí, igual eu fazia fatiamento com o slicing lá, com o array, eu posso fazer com o NumPy array também. Quando você fatia um vetor, você está fatiando ele mais por referência, digamos assim. Então, se eu fatio esse vetor B aqui, ó, né, pegando só essas posições, e eu altero uma posição desse vetor B para 77, na hora que eu vou imprimir a minha matriz A, eu também troquei ela pelo mesmo coisa, tá vendo? Eu vou imprimir a matriz A inteira aqui para vocês entenderem, ó. Eu fatiei o meu vetor B e peguei apenas isso aqui, ó. Vocês viram. Aí eu peguei a posição 00, que seja onde está esse 2, e coloquei o valor 77. Só que eu estou mexendo no B, não estou mexendo no A. Só que esse fatiamento é feito por referência. Então, olha aqui, ó, foi alterado na matriz original. Tome cuidado com isso, tá, gente? Porque às vezes vocês fatiam pensando que está acontecendo uma cópia do conteúdo vetor, mas não copiou o conteúdo vetor. Você está usando o mesmo lugar na memória. Então, se você altera o vetor fatiado, você está alterando também aquele vetor como um todo, tá? Vamos para uma parte mais interessante aqui, então, agora. A álgebra vetorial, que eu até já adiantei alguma coisa. Uma coisa que é bom falar para vocês é que vocês, apesar da linguagem não ser tipada, você pode exigir qual tipo de dado que você quer, tá? Então, se eu quero que esse vetor aqui seja double, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, depois desse array, vírgula, datatype igual a numpy float 64, ou seja, um float de 64 bits, que é o que a gente chama de double quando a gente está programando lá em C. E você pode fazer isso explicitamente, tá? É à vontade, para você definir. Ou então você pode colocar numpy int. Ele vai entender que isso vai ser valores inteiros. E assim por diante. Até float 128, que é uma variável com mais casas decimais ainda, e assim por diante. Mas vamos ficar no float 64 mesmo, e pronto. E aí, você simplesmente pode fazer álgebra com vetores da mesma facilidade que você escreve no seu caderno, quando você vai deduzir uma conta com vetores e matrizes. Você coloca x mais y, e ele soma para você, elemento a elemento, já te retorna o resultado. Aí tanto faz você colocar x mais y, ou você colocar numpy add x, y. Eu prefiro muito mais utilizar essa notação aqui, mas ambas funcionam. A mesma coisa vai ser para subtração. Olha que coisa linda. Subtrair elemento a elemento. Uma linha só. Estou pegando uma matriz, que eu precisaria de dois fors, um dentro do outro, para poder fazer isso. Eu consigo fazer com uma única linha de comando aqui. Tá? E o mesmo pode ser a função subtract, mas muito mais fácil utilizar essa primeira opção aqui. Multiplicar. Beleza, uma matriz. Multipliquei uma pela outra. Elemento a elemento. Note que isso não é uma multiplicação de matrizes. Isso é uma multiplicação elemento a elemento dessa matriz, tá bem? É diferente. Tem como fazer multiplicação de matrizes também, vou chegar lá. Se eu quiser dividir uma matriz por outra, ótimo. Peguei elemento a elemento da matriz X e dividi elemento a elemento para a matriz Y. Ou seja, esse elemento dividiu por esse elemento dividiu por esse por esse por esse. E assim sucessivamente. Posso tirar a raiz quadrada de uma matriz inteira usando SQRT. Aí se alguém tinha perguntado de como fazer para tirar a raiz quadrada, dá para usar o numpy.sqrt também, vai funcionar. Só que para realizar o produto interno, então multiplicação de matrizes, aí não é o asterisco, é uma função chamada dot, tá? Então você coloca o vetor que você quer, aqui é o produto interno, porque é um vetor unidimensional, tá? Se fosse uma matriz, seria a multiplicação de duas matrizes. Então, o vetor unidimensional vai dar o produto interno, que seria o quê?
esse vezes esse, mais esse vezes esse, e assim sucessivamente. Pode fazer v.dot ou numpy.dot e os dois vetores que você está tentando fazer o produto interno. Você pode também utilizar o arroba, ele vai entender que é o produto matricial. Se ao invés de ser dois vetores aqui, né, for a duas matrizes, que nem o x e o y aqui, é duas matrizes, né, você fizer o dot, ele vai entender que você quer um produto matricial. Então, ele vai pegar essa linha, multiplicar por essa coluna, essa linha, multiplicar por essa coluna, e fazendo assim o produto. Aqui eu peguei uma matriz e um vetor, mas também tem o produto matriz-matriz. Aí os dois elementos tem que ser matriz. Ele vai fazer a multiplicação matriz-matriz. Você pode somar os elementos todos do vetor usando essa função sum, que ele oferece para você. Se você quiser somar em coluna a coluna, ou somar a linha da matriz, ele pode ser colocar esse termo axis aqui. Isso não faz tanto detalhe para a gente agora, mas, enfim, está tudo na documentação. Tem outras funções bem legais para usar aqui. Se você quiser transpor uma matriz, é só você colocar ponto .t. Ele automaticamente vai transpor essa matriz para você, né? Se for um array linha, você pode transformar numa matriz coluna fazendo a transposição dela. É só apenas colocando ponto .t antes de você imprimir aí ou fazer atribuição. Aí eu termino falando que eu queria falar de NumPy. Só para finalizar, a parte mais artística aí da aula de hoje, que é falar do Matplotlib, que é uma biblioteca de você fazer plotagem, tá? Então, o importante é você saber que para você utilizar o Matplotlib, você tem que importar o matplotlib.pyplot. E aí a gente coloca esse apelido de PLT, tá? Para eu não ter que ficar escrevendo matplotlib, pyplot toda hora. Então vamos lá, já está importado o NumPy, então eu já posso usar as funções NumPy. Esse NumPy arrange aqui, ó, olha o que ele faz. Ele vai criar um arrange de 0 até 3 vezes π de 0.01 e 0.01, ó, vamos ver? Tá vendo aí? Tá vendo, ó? Ele criou para você um vetorzão já lindo. Certo? A mesma coisa aqui, ó, eu peguei e falei que o y vai receber o seno de cada um desses elementos do x. Então, ele automaticamente, se ele está recebendo um vetor como entrada, ele retorna um vetor como saída. Olha que coisa linda. Então, o código que você suaria aí, pelo menos umas 40 linhas de código em C, você fez em 2 linhas no Python. E aí você quer ver como que ficaria o gráfico desse x versus... Opa, eu coloquei x aqui. Esse x versus esse y, que é o gráfico do seno. Você simplesmente coloca PLT, que é esse PLT aqui, ó, que eu coloquei, ponto plot, o eixo x, vírgula, o eixo y. E, caramba, temos o gráfico do seno. Vocês sabiam que era tão fácil gerar um gráfico? Com 2, 3 linhas aí você geraria um gráfico? Eu posso colocar uns outros comandinhos aqui bem legais, no sentido de plotar com tracinhos, ao invés de ser com tracinho que já estava sendo feito, mas eu quero plotar com bolinhas, por exemplo. Eu coloco uma bolinha aqui, ele plota cada um dos valores com uma bolinha. Eu posso plotar com assim, também, com pontinhos, ele plota como se fosse um ponto. Se eu quiser fazer um plot mais grosseiro, em vez de subir de 0.1 e 0.1, eu subo de meio e meio, olha aqui, aí vai ficar menos pontos, tá vendo? E claro que se for com tracinho, ele já vai ligar esses pontos, mas vai ficar mais quadradão o gráfico, entende? E aí eu posso, de repente, querer plotar duas coisas no mesmo gráfico, quero plotar o seno e o cosseno, tranquilo. Ou então, já tem o x aqui de cima, né, que eu fiz aqui, eu vou botar o seu x mais refinado. E aí, então, eu calculo um para o seno, o outro para o cosseno, e na hora de plotar, eu ploto x versus o seno, e ploto de novo x versus o cosseno, criei plot do seno e do cosseno. E aqui, ó, eu só comentar isso aqui, eu tenho o seno e o cosseno. Só que eu posso fazer uns embelezamentos no meu gráfico. Eu quero colocar o eixo X, né, o label do eixo X, quero que seja X-axis label. Aí, olha o que faz. Tá vendo? X-axis label. Aí, se eu quero colocar um label também no eixo Y, eu quero colocar, então, lá, Y-axis label. E agora, quando eu plotar de novo, vai aparecer aqui o Y-axis label. Quero colocar um título no meu gráfico, tadinho. Ele está sem título, seno e cosseno. Aí apareceu aqui seno e cosseno.
E quero colocar uma legenda também para cada um desses plots. Então, o primeiro plot foi o seno, o segundo plot foi o cosseno, ele já colocou isso aqui. Essa legenda, eu poderia colocar simplesmente o comando legend aqui, assim, ó. Tá? Label. Pronto. Aí colocou o label. Fica mais fácil de identificar, né? Eu prefiro fazer assim. Lembra aquele parâmetro que eu falei que ele é opcional? Que aí você tem que colocar o nome do parâmetro lá do true, false daquele exemplo anterior? O label é um dos parâmetros opcionais. Só que se eu não colocar esse comando legend, ele não manda exibir a legenda na tela, tá vendo? Eu preciso colocar o comando legend, abre e fecha parênteses, para exibir a legenda na tela. Tem como você escolher a posição também que você coloca essa legenda, tá? E para finalizar os finalmente de tudo, tem como eu colocar mais de um gráfico separados, né? Aí eu tô lá o x, o range, né, do seno e do cosseno, e eu crio um subplot de 2 linhas por uma coluna, e agora eu estou trabalhando no primeiro dos plots. Então eu faço o plot do seno. Nesse mesmo subplot de 2 linhas e uma coluna, agora eu quero trabalhar o segundo plot desse subplot. Aí eu plotei o cosseno. E aí eu coloco esse comando show para exibir, então, o conteúdo desses dois. Esse show aqui, se eu não me engano, ele não é obrigatório. Você pode colocar assim que o Colab entende. Se for no Python puro e você não colocar esse show, ele não entende, tá? Inclusive aqui, ó. Se você não colocar o show, vai até sumir essa mensagenzinha aqui de cima, tá? Se você não colocar o show, PLT, show, e não plota tudo certinho para você, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo introdutório da linguagem. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um link para vocês poderem fazer download daquele tutorial que eu fiz no Colab. Obrigado, até a próxima.